Deixa eu compartilhar a tela. Na aula passada, a gente... Primeiro, deixa eu falar aquelas coisas todas. Nossa aula está sendo gravada. É uma aula sobre a missão francesa no Brasil. Nós estamos na segunda parte. E é uma aula para a segunda série do ensino médio. Então, na aula passada, gente, a gente parou no segundo tomo do Debré. Só que, como tem muito tempo, eu vou só fazer uma releitura. O Debré é o mais conhecido da missão francesa, suas imagens documentavam a vida cotidiana do século XIX no Brasil. Ele foi famoso na corte de Napoleão Bonaparte, ele ficou 15 anos no Brasil, foi responsável pela realização da primeira exposição de artes no Brasil, foi professor de pintura da Academia de Belas Artes, fez uso principalmente de aquarelas, escreveu e ilustrou seu livro sobre o Brasil, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, e retratou nesse livro os indígenas, a sociedade da época e as paisagens. A gente já viu os indígenas, a gente tinha parado na sociedade da época, tá? Foi retratista da corte e nas horas mortas, que eu falei para vocês que era um termo usado na época, as horas de descanso, as horas livres, ele fazia as aquarelas para o seu livro. Aí, deixa eu colocar a tela cheia para as imagens ficarem melhor. Vamos lá, então. Passando para frente, no primeiro tomo, falei para vocês que ele escrevia sobre os indígenas, a gente viu como o índio jogava com o seu arco e flecha, a preparação para festas, a retirada quando eles corriam dos portugueses ou quando colocavam os portugueses para correr, a etnia, a entrada, aqui do lado direito, a etnia, a entrada dos bandeirantes, espantando os índios. E no segundo tomo, ele escreveu sobre os negros e sobre a vida na colônia. Aí eu mostrei para vocês o mercado de Valandro. Estão lembrando, gente, isso tudo? Isso tudo só para relembrar, porque já tem mais de 15 dias. E Debré, na pensão aqui onde ele morava, fazendo as suas aquarelas. Se eu não me engano, nós paramos nessa cena aqui. Isso é uma aquarela, o nome de Debré está gravado, ele gravou no degrau da escada aqui do lado direito. E a aquarela é uma tinta como se fosse uma... Peraí que tem gente esperando no lobby, vamos desbloquear a reunião. A aquarela é quando a gente usa uma tinta parecida com... Vocês já viram a tinta guache quando ela seca, que ela vira uma pastinha, um pozinho. Então, a aquarela é mais ou menos isso, é um pozinho que tem que ser diluído com água. É uma técnica, para a Luísa é fácil, mas para mim é uma técnica muito difícil. Eu acho muito bonita, mas é difícil, porque errou, acabou. Não tem como consertar, você tem que inventar outra coisa ali por cima, tá? Ainda falei isso para vocês na outra aula, quando eu aposentar de vez, eu vou me inscrever no curso de aquarela, se Deus quiser, com uma professora muito boa que tem em Vitória, lá na Praia do Cunha. Vão, Luísa, eu e você. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o feitor, né? O feitor seria o capataz da fazenda que toma conta dos negros, o negro aqui no conhecido pau de arara, né? Além de estar nessa posição horrorosa, ainda está sendo açoitado. Nós vemos aqui no fundo, no último plano, a gente vê as senzalas, as pessoas aqui no entorno, a plantação de café, provavelmente uma fazenda de café. E o que a gente vê aqui também, gente, que eu cheguei a comentar, que era o triste da história toda, porque o próprio negro aplicando castigo no seu irmão, né? Seu irmão de cor, seu irmão de legado lá de escravidão. E os dois aqui só observando. Então, tudo isso são as retratações do Brasil colônia que o Debré deixou para a gente como legado. Então, graças às aquarelas de Debré, a gente sabe tudo o que acontecia no Brasil colônia. Vamos passar para frente. Aqui, o castigo público, que eu acho que eu cheguei a mostrar isso aqui também. O próprio negro, olha a roupa dele já é uma roupa mais suntuosa, vamos dizer assim, né? Além da humilhação de estar sendo açoitado, tem dois aqui, esperando,
ele ainda está desnudo, despido de suas roupas. E se vocês observarem, todo o público que assiste à açoitação, não sei se existe essa palavra, ou açoitamento, também não sei se existe, o que eles são só negros ou pretos, né? Como os negros querem, a raça negra aqui do Brasil quer ser chamado de preto. Então, os pretos aqui observando o outro da sua própria raça sendo açoitado. E aqui embaixo, a mesma coisa, olha, esses negros aqui fazendo trabalho braçal. Diga-se de passagem, os portugueses que aqui estavam nesta época, e os brasileiros, seus descendentes já nessa época, eram, vamos dizer assim, um tanto quanto preguiçosos. E lá na Europa, os europeus, eles têm uma história de fazer a sesta. O que é a sesta? É quando eles param 2 horas durante o almoço. Por exemplo, o comércio na Europa, ele fecha 1 hora da tarde, entre 1 e 2, e só reabre às 4. É a hora que eles chamam a hora da sesta, é a hora do almoço. Então, a maioria das lojas ficam fechadas nesse período. E eles vieram para cá também com esse hábito. Então, ainda mais imagina, o europeu acostumado com o clima da Europa, que tem as 4 estações do ano certinha, chega aqui no Brasil só tem verão. Então, e o verão, o calor do Rio de Janeiro, gente, dá preguiça em todo mundo, né? Nessa imagem aqui, negros, donos de negros, para vocês terem ideia, o que vai acontecer com essa negra que está aqui toda arrumada, ó, ela é uma vendedora de flores. Essa aqui também toda arrumada. Mas essas pessoas, esses negros que conseguiam alforria e que conseguiam juntar um dinheiro, eles compravam negros para fazer trabalhos para eles. Então, por exemplo, esse vendedor que está aqui atrás, ó, ou ele é alforriado, já trabalha por conta própria, ou ele tem um trabalho, ou ele é terceirizado. Eu vou explicar isso para vocês. 6 horas ali na subida da ponte, de Vitória para Vila Velha, se vocês observarem, quando vocês passarem, tem um monte de gente trabalhando, vendendo bala, vendendo coisas diversas, né? Biscoito, água e etc. Se vocês observarem, todos eles têm o mesmo padrão do que eles vendem e da roupa, eles usam jalecos brancos. Se vocês passarem ali por volta de 3h30, vocês verão uma Fiorino parada, branca, com um monte desses produtos dentro e um monte de meninos de bicicleta que vão ali para pegar esses produtos para vender. Então, aquilo ali é como se fosse uma hold, é uma franquia. O cara chega, distribui os produtos e esses meninos vendem. E isso, gente, é resquício disso daqui, ó. Tá? Da época em que os negros trabalhavam para os próprios negros vendendo nas ruas do Rio de Janeiro. Então, olha como que essas coisas do Brasil colônia, essas coisas da escravidão estão entranhadas no nosso sangue, no nosso cotidiano, na nossa sociedade até os dias de hoje. E isso é muito triste, sabe? Aquilo ali para mim é uma escravidão. Tudo bem que eles têm que vender acho que R$20. Passou de R$20, o que sobrar é deles. É mais ou menos uma coisa assim, segundo eu sou, tá? Mas isso é uma coisa que vem dessa época aqui ainda, do Brasil colônia. Aqui, gente, essa imagem aqui, ela já caiu no Enem, tá? Eu deixei desse jeito para vocês observarem que quando as imagens caem no Enem, elas vêm com esse rodapé aqui, ó. Jean Baptiste Debré, negra tatuada, vendendo caju, 1827, aquarela sobre papel. Então, ela vem com esses elementos vivenciais. Estão lembrados disso? Elementos vivenciais está aqui. Mas essa daqui já caiu no Enem. Acho que o Debré já caiu 2 vezes no Enem. Aqui também, ó, ela está vendendo caju, essa outra aqui vendendo melão e melancia, e galinha, tem uma galinha aqui na mão dela. Aqui atrás, a paisagem da Baía da Guanabara. Então, coisas que a gente sabe que teve no nosso Brasil colônia, exatamente por causa dessas aquarelas. Do lado de cá também, alguns rituais da nossa rua, da nossa sociedade. Ó,
Primeiro, aqui, o negro que acende o lampião noturno. Esse daqui, isso aqui é querosene que está na cabeça dele. Os dois são os iluminadores das ruas, né? Então, esse daqui, ele segura esse óleo, acho que é óleo de baleia, o querosene aqui na cabeça. Esse aqui abaixa a lanterna, coloca o óleo aqui dentro, acende e torna a subir com essa lanterna. Aqui ó, nós temos dois homens, provavelmente de uma irmandade. As irmandades são como seria hoje as fundações ou as ONGs, que recolhem dinheiro para construir as igrejas ou para manter, né, as igrejas. Então aqui ó, ele está pedindo esmola para essa pessoa aqui, uma negra até, né? Esse daqui pede para essa pessoa que está aqui em cima, na casinha, na janela, ó, ela joga uma moeda, que ele recolhe a moeda dentro do guarda-chuva. Olha que coisa interessante. E essas duas pessoas estão aí recolhendo donativos, vamos chamar assim, para ficar mais bonitinho. Então, tudo isso no segundo tomo, e esse segundo tomo vai falar do colono brasileiro, dos negros e também dos portugueses que estavam aqui. Vocês estão observando que até agora no livro de Debré só tem negro trabalhando, não é? Os portugueses mesmo a gente vê daqui a pouco. Aqui, gente, ó, moendo cano, o nome disso aqui é moenga. A gente, quando toma caldo de cana, até hoje o processo é mais ou menos esse, só que é elétrico. Dois negros que giram os pilares, né, as rodas aqui, ó, e os dois negros que colocam, um coloca a cana de um lado, o outro puxa do outro, passa ela por aqui novamente, aqui está o bagaço, e o caldo de cana caindo aqui. Eu adoro caldo de cana. Isso para mim é assim, nossa, é uma das relíquias dos negros e dos portugueses que eu amo. Do lado de cá, construtores de casa. Olha como eles serravam as madeiras, gente. Um na parte de cima, puxando. Deve ser até legal, né? Brincar de serra assim. Um em cima puxa, o embaixo puxa. Até que o serrote está aqui no meio, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é uma engenhoca, né? Hoje isso tudo é no tico-tico, né? E na serra automática. São engenhocas que eles adaptavam para fazer o trabalho ficar mais fácil. Do lado de cá, ó, não é uma engenhoca assim, porque a madeira é menor, mas também ó, os dois negros aqui promovendo esse trabalho. No tomo 3, ele vai se dedicar à corte e à sociedade. Nós vamos começar por essa imagem aqui. Lembra que eu falei para vocês da cesta? Ou da cesta, né? Na Europa eles chamam de cesta. O que acontece na cesta? O pessoal almoçou, está descansando, os negros, os pretos estão lá ó, só na labuta, no trabalho, e eles aqui ó, só descansando. Esse aqui ó, deitado, tomando a fresca, esse outro sentado, tocando um banjo, esse aqui tomando seu refresco, esse tocando a flauta. E esses aqui, gente, são os nossos colonizadores, os pretinhos lá só sofrendo, tá? Os pretinhos não, os pretos lá só sofrendo. Aqui, gente, a mesma coisa, olha, uma família reunida na hora do almoço, os dois escravos, né, os negros que são os negros de casa, né, que são os criados mudos, né? Tá aqui, ó, em pé, eles não podem falar, eles só podem ficar fazendo o serviço deles. E aqui a ama que dá o resto do que sobrou do prato dela para os pobrezinhos aqui. Olha o tamanho da barriguinha desse menino aqui, gente. Então é assim, colocar para nós a realidade nua e crua do nosso Brasil colônia, do que nós fizemos com esses pobres desses escravos, tá? Bom, isso aqui, deixa eu voltar lá. Isso aqui é uma cena doméstica, tá? Uma cena de fazenda ou uma cena de interior das casas no Rio de Janeiro. Aqui, gente, olha só que coisa mais engraçada. O que vocês acham que é este local? Observem bastante, porque está na cara, tá nítido o que é isso. Escreve aí para mim alguém. O que seria esse local? Estou aqui monitorando a hora, tá?
Isso é uma sapataria, gente. Olha os sapatos pendurados aqui. Isso, Fernanda. Olha a vitrine aqui com todos os pares de sapatos, botas de montaria. Aqui em cima também, ó, botas de montaria. Aqui também formas de sapato. E se vocês observarem, o dono da sapataria é um negro, a esposa dele está aqui observando a cena, com o filho que ela amamenta. Aqui dois negros trabalhando e esse daqui, coitadinho, errou. O sapato caiu aqui no chão, ó, com erro, e provavelmente ele está sofrendo um açoite ou um castigo, né? É isso aqui, o nome disso é palmatória. Gente, a palmatória, eu não peguei isso não, tá? Quem pegou isso foi a minha mãe, ela contava pra gente que, por exemplo, a professora de matemática, na época da minha mãe a professora era uma só, na minha também ainda foi uma só, no Fundamental 1, e minha mãe falava que mamãe fazia a gente decorar a tabuada de uma forma muito engraçada, ela fazia decorar a tabuada cantando, naquela época precisava decorar, né? Porque diz ela que se ela errasse, quando a professora perguntasse 2 vezes 2, 4, se ela 2 vezes 2, 3, a professora pegava a palmatória, que é isso, daí ia na mão dela, ou deles, né? E dava se ela falou 3, eram 3 lambadas. Se ela tivesse falado 10, eram 10 lambadas. Então, essa forma de açoite, as nossas escolas usaram até início da década de 60. Eu não peguei mais isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu entrei na escola em 64, eu acho. Eu sou de 59, 64. Mas isso foi um açoite usado ainda nas escolas. Aliás, eu acho que eu vou falar com o Getúlio para a gente começar a usar palmatória na escola de novo, porque aí o povo vai fazer exercício na data certa, vai prestar atenção nas aulas. O que vocês acham, gente? Que tal essa sugestão? Gostaram? Bom, vamos lá então. Agora eu tô falando de coisa séria, né, gente? Isso é só para querer quebrar o clima, mas que é uma coisa horrível. E você ainda tem que ficar lá com a sua mão assim. Então, isso seria uma aquarela de uma loja de sapateiro. Aí nós falamos que o terceiro tomo era sobre a sociedade. E aí agora a gente está vendo Dom João VI. Gente, Dom João VI não era chegado na beleza não, né? Mas a dona Leopoldina, que ele retrata aqui, ó, que foi a primeira esposa de Dom Pedro II, também não era chegada na beleza, não. Apesar de que aqui, essa Dona Leopoldina, gente, lá estava escrito Dona Leopoldina, eu peguei lá do Google, mas eu acho que é Dona Carlota, porque esposa de Dom João VI era Carlota Joaquina. A Leopoldina era esposa de Dom João e de Dom Pedro, e ela não era tão feia assim. Ela era mais bonitinha, ela era austríaca, a medonheza toda era da dona Carlota Joaquina. Eu vou procurar ver de novo, porque eu acho que isso daqui eu errei, tá? Mas vamos deixar isso com a interrogação. Na minha próxima aula eu esclareço isso aí para vocês. Agora, Dom João, vocês sabem que ele era gordo, baixinho, feio, preguiçoso, não gostava de tomar banho, vivia com um sobretudo, com 2 coxas de galinha enfiadas dentro dos bolsos, ele comia o dia inteiro, ele era mandado por ela, né? Se é que essa aqui é a dona Carlota Joaquina. Então, são 2 figuras hilárias do Brasil colônia. Então, são duas figuras, assim, que remetem a por que o Brasil é desse jeito, por que as coisas funcionam assim. Nós fomos mal governados, nós fomos mal colonizados, tudo para nós que veio de ruim. Esse coleguinha aqui, quando veio para cá, ainda esqueceu os livros que poderiam fazer muito bem para nós, esqueceu tudo no Porto e vai embora por aí afora. Mas isso daqui é uma pintura e não uma aquarela, tá? Então, esse retrato aqui de Dom João VI do Debré é uma pintura, óleo sobre tela, e essa de cá não, essa daqui é uma aquarela, tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai entrar em Johann Moritz Rugenda. Escreve Rugenda, mas lê Rugenda, tá? O Johann Moritz Rugenda, ele não veio com a
com a missão francesa, ele veio com uma outra expedição, ele veio com a expedição de Lensdorf, que era um alemão. Então, ele veio como comentarista e desenhista da expedição de Langdorf. O Rugendas, ele era alemão e esteve no Brasil de 1821 a 1825. Esse Langdorf aqui, se eu não me engano, ele era alemão, mas a expedição dele, eu acho que era patrocinada pelo governo russo. Também não tenho certeza, tá, gente? Mas eu vou averiguar isso para vocês. Ele também esteve, o Rugendas, ele também esteve no México, no Chile, na Argentina, na Bolívia e no Uruguai. Então, o Rugendas, ele vai colocar um outro lado do Brasil e das colônias americanas para o povo, tá? Principalmente as colônias sul-americanas. Enquanto esteve aqui, ele escreveu, Viagem Pitoresca através do Brasil. Do outro é Viagem Pictórica ao Brasil, tá? Nesse livro ele faz registro da fauna e da flora brasileira que ele era apaixonado. Aí aqui a gente vai ver duas coisas que eu gostaria que vocês anotassem aí para vocês não esquecerem. São duas apresentações de Lundum. Escreve Lun, L-U-N, Lundum. O Lundum é uma forma de cantar e de dançar afro que deu origem ao nosso samba, tá? Então, o nosso samba, que fique registrado aí para vocês, que o Lundum é uma variação, não, foi o precursor do nosso samba, tá? O Lundum é uma dança e uma cantiga, a cantiga associada à dança dos nossos escravos. Aí, olha como que muda, gente, olha como que muda o colorido e olha como que muda a forma de representação. Olha aqui, isso é aquarela, aqui também é aquarela, tá? O do Rugendas também é aquarela, mas ele já muda completamente, as cores dele são mais vivas, são mais fortes que isso, que as do Debré, tá? Olha só. Olha que lindo isso. Olha só, Luísa, que bonito aí para você se inspirar. Os guarás, né? Que é tipo os flamingos aqui, os guarás. A nossa floresta. E isso daqui provavelmente ele deve estar retratando a Mata Atlântica de São Paulo, por causa dessa coisa mais sombria, tá? Ou da Bahia. Como ele rodou o Brasil todo, não dá para saber ao certo, porque ele não coloca a referência. Mas olha que bonito que é. Mas é bem diferente do que o Debré retrata, tá? Eles têm duas técnicas diferenciadas. Aí, gente, a nossa aula vai até 11h10, não é isso? Então vai dar tempo da gente corrigir o exercício. Aí, nós temos como referência ao navio negreiro, ao que se passava lá dentro, ao que acontecia nesses navios, nesses 3 meses que vinham da África para cá, nós temos essa obra do Rugendas, deixa eu achar minha certinho aqui, nós temos essa obra do Rugendas chamada Navio Negreiros, onde a gente vê o porão do navio, por onde eles recebiam a comida. Agora, gente, olha os maus tratos, olha como eles, mais da metade morria. Vocês lembram que eu falei lá quando eu falei sobre o Valandro? Olha só, gente, sem roupa, sem tomar 3 meses. Esse povo ficava aí 3 meses. Imagina o que eles comiam. Deviam comer uma papa de fubá, de feijão, sei lá o quê. Então, muita gente morria. Alguns, logicamente, perdiam as roupas, porque provavelmente eles vinham, porque lá na África eles corriam, né? Eles tentavam correr dos feitores que iam lá fazer a apreensão deles. Então, provavelmente perdiam a roupa pelo meio do caminho. Então, a nudez para eles era até uma coisa normal, porque eles não tinham que vestir mesmo. E lá eles já estavam acostumados, porque os negros nessa época lá na África, eles vivem em tribos, igual os nossos índios aqui. Então, é tudo muito normal. Então, Rugendas ainda retornou ao Brasil em 1845 e no Rio de Janeiro participou das exposições gerais de belas artes realizadas pela Academia Imperial de Belas Artes, tornando-se o artista preferido
da família imperial e realizando o retrato de seus integrantes. Só que eu acho que eu parei aqui, isso, eu parei aí para vocês, para não ficar uma coisa muito cheia, muito carregada, porque a gente vai ver isso de novo o ano que vem. Então, aqui a gente acaba com a nossa missão francesa no Brasil. Eu vou parar de gravar para passar para a nossa correção do nosso exercício.